Metade do Brasil sequestrou a nossa política. É isso. Esse é o tamanho real da polarização. Se uma pesquisa após a outra você abre e vê sempre os mesmos dois sujeitos disputando a corrida lá em cima e quaisquer outros candidatos estão na batalha para botar assim o pescoço acima dos 5%, a razão é essa. Metade do Brasil sequestrou a nossa política. E a outra metade não consegue fugir disso. Existe uma polarização? Claro que existe. Mas ela não é uma coisa tipo metade dos brasileiros vestem amarelo e a outra metade veste vermelho. Não. Os polarizados são 52%. É o que a pesquisa Nexus desse mês diz. 26% de lulistas convictos, Luiz Inácio é nosso líder e não enxerga o outro para liderar a nação. Assim como são 26% os que retrucam Jair Bolsonaro é nosso líder, jamais houve presidente como ele, jamais haverá, eu sou Flávio. E a outra banda do Brasil, os 48% que não tem esse apego, bem, estão divididos demais e não conseguem reagir a esse checkmate. De novo, pesquisa de hoje, a Nexus, boa pesquisa, que mediu a polarização de um jeito que as outras pesquisas não vinham fazendo. Esses 48% que não fazem o jogo do líder com o qual não se rompe jamais, no fim das contas, eles estão divididos de muitas formas diferentes. Tem, por exemplo, os que preferiam não, mas topam Lula ou topam Flávio. 7% dizem que se chegar ao fim ali da corrida e a escolha for entre esses dois, então eles vão de Flávio. Preferiam não. Mas se só tem esses dois, então é Flávio. 7%. E os que preferiam Lula? 6%. Não se iludam achando que 7 aqui é maior do que 6, porque estatisticamente os números são iguais. Estão inteiramente dentro da margem de erro. Esse grupo que topa um dos dois para rejeitar demais o outro, eles amarram a polarização. É só fazer a conta, gente. 26 para Flávio, 26 para Lula, nenhum outro tem voto para chegar ao segundo turno. Acabou, lacrou. Vão os dois. Imediatamente, ambos ganham mais 6, mais 7. Vão a 32, 33 pontos percentuais, os dois. Esse é o piso firme da polarização. Travou o jogo. Não entra mais ninguém na disputa. Não tem mais espaço para Caiado ou Zema, para Renan Oeste, para Joaquim ou qualquer outro. A gente vai nas pesquisas, testa outros nomes, dá 3 pontos, dá 4, não passa. Ah, mas o meu vai crescer. Não vai, gente. O jogo está travado por metade do Brasil e pelo fato de que a esta metade se junta uma turma que desiste muito rápido perante a inevitabilidade que percebe. Inevitabilidade, o raio de palavra. Inevitabilidade. Bem, vamos seguir. Quem sobra, né? A Nexus nos entrega outros dois grupos, um pequenino. O pessoal que rejeita os dois igualmente, não quer nenhum e está irritado como o diabo. 8 pontos percentuais. Aí, cara, não tem jeito. Esse é um público sofisticado, preocupado com política e, no entanto, de braços atados. Ele simplesmente não tem número bastante para mover o país sozinho. E vem o segundo grupo, 21%, grandinho, né? São os não polarizados. Esses simplesmente não estão envolvidos emocionalmente na briga. Nem contra, nem a favor, nem muito pelo contrário. Aí, sem trauma ou sem dor, fazem sua escolha também, não muito motivados por quem estão vendo nessa briga. Ah, vai assim mesmo, nem tem diferença mesmo. Esse é o jogo das eleições presidenciais brasileiras. 52% de nós estão divididos ao meio entre o lulismo e o bolsonarismo. E de lá não se levantam. 13% preferiam outro, mas se juntam a eles sem piscar até dor. 21% olham para o lado, não estão nem aí. E sobram os 8% pulando para cima e para baixo, porque não tem alternativa ao plano de ação. É um grupo muito sofisticado, estão entre os brasileiros mais bem educados. Mas sentir que se está preso é uma coisa, ter o mapa da armadilha é outra. E esse mapa ninguém deu a eles. Sabem que o jogo travou, não sabem por que travou, nem por onde se sai. Estamos nessa desde 2018 e não tem cara de que a gente sai sozinho. Então, é hora de entender, de ver a jaula inteira e achar a porta. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você acabou de ver o jogo travado. Metade do Brasil de um lado, metade refém do outro. Mas falta a pergunta que destranca, que destrava. Por quê? Porque em quase 200 anos o brasileiro nunca construiu um partido em que confiasse, a ponto de, na falta dele, sobrar só nome e camisa de time.
Essa resposta eu dei num filme, se chama Os Partidos, o segundo episódio de Nós Brasileiros, a série de streaming do meio, sobre quem é esse povo de 213 milhões de pessoas. Começa em 1954 e desemboca exatamente no impasse que você acabou de ouvir. É feito em qualidade de cinema e quem entende como esse jogo foi montado lê a eleição de outubro de um lugar que quase ninguém lê. Em outubro você vota. Vale entrar sabendo, vale ao menos entrar conhecendo o jogo. Assina o Meio Premium, comece por Os Partidos, está no nosso streaming. Aliás, esse é o ponto de partida. A polarização brasileira não é de classe, é de fé e de lugar na vida. Se você acha que ela tem a ver com renda, não tem. Se você vai no corte do eleitorado por renda, vai encontrar bolsonaristas e lulistas nos dois cantos. Sim, às vezes tem alguma diferença. Nenhuma relevante. Mas vai procurar religião. Olha, no público sem religião alguma, 33% é Lula, 10% é Bolsonaro. Nenhuma surpresa aí, né? Quase intuitivo. Só um detalhe, o brasileiro é um povo religioso. Esse grupo, ele é minúsculo. Pega então os católicos, 28% lulistas, 27% bolsonaristas. O outro terço, outra quase metade, está fora. Quer dizer, católico se divide e não decide nada. E vocês, claro, já sabem onde que eu quero chegar, né? 18% dos evangélicos são Lula e não largam por nada. 31% são bolsonaristas. Não é que Lula e o PT não cheguem lá. Eles chegam. Mas se você é evangélico no Brasil, você traz consigo uma visão conservadora de família, de laços em comunidade, que esse eleitorado simplesmente não consegue se enxergar no PT. Não vê o PT como representante. Então, entre evangélicos, Lula perde de lavada. É uma questão de visão de mundo. Outro lugar em que a diferença grita é para o trabalho. Se você tem carteira assinada, a divisão é apertada. 29% bolsonarista, 24% lulista. É isso mesmo. Mais Bolsonaro do que Lula. É pouco. Se trabalha informalmente, é ainda mais apertada a diferença. 27 Lula, 28 Bolsonaro. Onde está a diferença? Cara, nos desocupados, que são enormemente bolsonaristas. O sujeito desempregado, ferrado de não ter jeito. 27 a 16, uma surra. O sistema falhou com ele e não está o ajudando. E quem já saiu da força de trabalho, os aposentados, os pensionistas, aí vira. 29 a 20 pró-Lula. Então, tem escolaridade. Quem tem ensino superior é o mais lulista dos brasileiros, 31%. E 25% são bolsonaristas. Quem tem só ensino fundamental tende também a Lula, mas aí é coisa mais apertada, 28 a 25. Onde vai ter diferença? Ensino médio. A maior parte do Brasil, ali é 27 Bolsonaro, 21 Lula. Soma nesse jogo idade, se você tem mais de 60, tende a ser pró-Lula, lembra dos aposentados? 30 a 24, é isso. Agora, se tem menos de 40, pró-Bolsonaro, 23 a 28. Então, qual é a história aqui? O evangélico não vê no flanco esquerdo espaço para sua visão de mundo. E esse é um grupo bastante grande de brasileiros. O outro problema com a esquerda é que não é um bom prognóstico de futuro conseguir falar com velhos e não atingir os jovens. Parte dessa turma com ensino médio que tende a Bolsonaro, aliás, está lá porque ainda não fez ensino superior, são os jovens. A força do bolsonarismo está com os evangélicos e está com os jovens. Então, vem comigo que agora a coisa fecha. Olha o que a gente descobriu sobre os dois exércitos que sequestraram a política. Eles não são feitos do mesmo barro e não é o barro que todo mundo imagina. Não é renda. O pobre está dos dois lados, o rico está dos dois lados, renda quase não separa essa gente. O que separa é outra coisa, é a fé e é o lugar que você ocupa na vida. De um lado, o evangélico, o que tem carteira assinada, o desempregado que ainda sonha subir. Do outro, o sem religião, o aposentado, o diplomado. Quer dizer, a nossa polarização é religiosa e existencial, não é de classe. E é por isso que ela é tão dura de quebrar. Você não negocia a fé, nem quem você é numa pesquisa eleitoral. Não tem jeito. E a outra metade, a refém porque ela não reage, por um motivo simples e é o coração de tudo. Ela não é uma coisa só, são dois Brasis e eles são opostos. Tem um sujeito que recusa os dois, em geral tem ensino superior, renda alta, tende a ser mais jovem. Meio a meio entre mulheres e homens. E tem o que simplesmente não se abala. Pouca escola, em geral, não aparece para votar no domingo. E quando vai, vota sem vontade alguma. Um recusa, o outro desiste. E como não são a mesma gente, eles não conseguem se juntar.
Nesse sentido, não é um centro político. Existem dois pedaços que nem se reconhecem na rua. Aí eu te devolvo a pergunta do começo. Você que não aguenta nenhum dos dois e se sente sozinho. Você não é impotente porque é pouco. Você é impotente porque ninguém organizou você. A jaula tem porta e a chave não está com quem desistiu. Está com quem recusa. Porque, veja, essa conta também funciona ao contrário. Tem 7% que vota no Bolsonaro se não houver escolha. E 6% que vota no Lula se for só isso que sobra. Eles podem se inclinar para o outro canto. Só que para atrair os dois ao mesmo tempo tem de ser um discurso de centro. Aqueles 21% não polarizados, eles não são impossíveis de conquistar. Só que é preciso conquistar. Existe uma razão para um Renan Santos sair do zero e disputar ali de igual para igual com Caiado e Zema, que são governadores estabelecidos. Ele, o Renan, entendeu que para se destacar tem de bater nos dois, em Lula e Bolsonaro. Só que raiva e um discurso de direita demais não avança muito. Caiado e Zema poderiam fazer o papel moderado, mas um tomou a decisão de não bater em Bolsonaro jamais, e o outro, quando bate, apanha do próprio partido. Fazer o quê? Não tem candidato ao centro nessa eleição. Houve uma rendição coletiva aos polarizados. Mas olha, aqueles 8% estão lá, estão vivos, têm nomes diferentes em cada pesquisa, mas é sempre a mesma turma. 6, 7, 8% estão sempre lá. A quebra da polarização começa ali. Sem hipérbole, saí emocionadíssimo. Sabe quem disse isso? Um dos assinantes do Meio logo após assistir ao novo episódio do Ponto de Partida Série Nós Brasileiros, chamado Os Partidos. Qualidade e timing perfeitos. Eu buscava há muito tempo esse tipo de conteúdo. Essa é uma outra mensagem que a gente recebeu. E teve quem nos escreveu dizendo que gostaria que esse episódio chegasse a mais pessoas. Olha, e agora sem aspas, eu também. Porque esse episódio é para você entender como opera o nosso sistema partidário desde a sua origem. Em outubro, você vai apertar o confirma nas urnas. Para votar bem, você precisa entender o sistema no qual está votando. É exatamente isso que eu explico em Os Partidos. Está no streaming do Meio, exclusivo para assinantes premium. Assina e vem participar dessa conversa.